Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Lucas, capítulo 22, versículo 39 em diante. Enquanto você está procurando, eu quero agradecer, mais uma vez, poder pregar a palavra de Deus. Privilégio que não foi dado aos anjos, foi dado para nós. Eu quero agradecer a Deus poder pregar a palavra mais uma vez. Quero agradecer estar aqui com vocês. Agradeço ao pastor Wilson. Tem muita confiança a liberar um culto de ceia, onde normalmente o pastor é quem prega, mas o pastor Wilson permitiu vir aqui pregar. Isso demonstra a confiança que ele tem, né? Em ceder o púlpito para poder pregar no dia de ceia. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Wilson e pelo privilégio de mais uma vez poder pregar aqui com ele. Todos os outros obreiros aqui, é um privilégio estar aqui pregando com os irmãos. Lucas capítulo 22, versículo 39. Acharam? Amém? Diz assim: então saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o seguiam. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Com a Bíblia aberta nesse texto, sente-se, por favor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu não estava conseguindo ver onde é que estava a Kátia. Agora que eu vi, está ali atrás. A esposa, Daniel, Gabi, todo mundo aí, graças a Deus. Olhe para cá, por favor. Irmãos, o culto de ceia se não for o mais importante culto da igreja, é um dos mais importantes. Neste culto, a gente pode parar e pensar em muitas coisas. A gente pode pensar na volta de Jesus, os sinais da sua vinda, as evidências de que a volta de Jesus não é um conto de fábulas, não é uma historinha da carochinha. Jesus está voltando mesmo, e a cada dia que passa isso é mais evidente, os sinais são mais repetitivos. Quando a gente vai participar da mesa do Senhor, a gente se lembra da sua volta. No culto de ceia, a gente se lembra que precisa estar com a vida no altar, para poder participar da ceia do Senhor dignamente, não indignamente, e fazer com que este momento, que é um momento de bênção e vitória, se transforme em maldição e derrota. Mas num culto de ceia também é importante a gente parar para pensar o cristianismo que a gente está vivendo, os valores essenciais, irmãos, os valores fundamentais da fé cristã. Num culto de ceia a gente para pensar de onde Jesus nos tirou, quem você era antes de ser crente, o que você estava fazendo antes de ser salvo pelo poder do Evangelho de Jesus, e ainda que pessoa você seria hoje se você não conhecesse a verdade, se você não estivesse na igreja. Como estaria sua vida, seu casamento, seus filhos, sua saúde? Como estaria a sua vida se não fosse Jesus não tivesse salvo você? Então o texto que nós lemos, ele nos leva a lembrar o quanto custou caro a nossa salvação. Repito, você está aqui essa noite, daqui a pouco você vai tomar do pão, tomar do suco. Você precisa parar para lembrar o quanto foi poderosa a mudança da sua vida, porque Jesus foi lá e te buscou. Só para eu ter uma ideia, quem aqui é feliz com Jesus porque o conhece, porque foi salvo com Ele, por Ele? Esse texto que lemos, para quem não conhece a Bíblia, para quem nunca teve contato com as Escrituras, ele é um texto muito estranho, porque existe uma coisa aqui, em uma primeira leitura, muito anormal. Bom,
Não é anormal Jesus ir para o Monte das Oliveiras com os discípulos e orar. Isso era normal, ele já orou ali várias outras vezes. Agora, o que há de anormal nesse texto é a maneira como Jesus está orando e o que ele está pedindo. O jeito que ele está pedindo e o que ele está pedindo é que é totalmente anormal, repito, incompreensível para muita gente que não conhece a Bíblia, talvez até quem conheça. Porque Jesus se ajoelha, se debruça em uma pedra, sozinho, ele se distancia dos discípulos e faz uma oração esquisita. Ele diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. O que significa isso? Significa que Jesus está amarelando, que Jesus está pensando em desistir. Ele está dizendo: Pai, se for possível, a gente para a história por aqui. Ponto final aqui no jardim, eu faço essa oração e a gente para por aqui. Mas isso é um absurdo. Por que Jesus está fazendo esse pedido? Por que Jesus está orando assim? Se ele mesmo, Jesus, sabia que o trabalho dele não seria completo se ele não fosse à cruz. Se Jesus não morresse na cruz, ele seria o maior de todos os pregadores, o maior de todos os profetas. Ele andou sobre as águas, ele multiplicou pães, ele deu vista a um cego de nascença, ele expulsou demônios, coisas que ninguém antes dele havia feito. Era o principal dos profetas enviados à terra. Mas o que adiantaria isso? O trabalho de Jesus só seria pleno, completo, se ele morresse na cruz. Então por que é que ele se ajoelha, sabendo que precisa ir à cruz, sabendo que o auge, o ápice do seu trabalho era morrer ali naquela cruz? Por que é que ele ora: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice? E outro evangelho diz: se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus está pensando em desistir da cruz. Por quê? Esse texto mostra a humanidade de Jesus. Tem muita gente que acha que toda a desgraça, que todo o sofrimento que Jesus passou, ele passou como se fosse um Superman. Alguém que veio de Krypton e sob o sol amarelo tem superpoderes. Então bateram nele e não sentia nada. Cortaram ele e não sentia nada, porque ele era Deus. Não, negativo. O apóstolo Paulo explica que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem. Jesus era gente como eu e você, sujeito aos mesmos medos, às mesmas fraquezas, às mesmas debilidades, às mesmas dores. Então Jesus não era divino na terra? Era, só que ele não tinha os superpoderes divinos. Ele deixou os poderes de Deus no céu: onipotência, onipresença, onisciência, imensidade. O que a teologia chama de atributos ativos, ele deixou no céu. Então em que Jesus era divino na terra? Jesus era divino no seu caráter: perdoador, meigo, conselheiro, amigo, benigno, sem pecado, não errava por palavras, não errava por pensamentos, não errava por atitudes, 100% santo, 100% perfeito, porém limitado como gente de carne e osso, como ser humano, como eu e você. Então, esse texto mostra, irmãos, a humanidade de Jesus, o quanto Jesus era gente de verdade. Porque quem está orando aqui de joelhos é um homem com emoções, com sentimentos. E quando Jesus antevê, porque ele sabia pelas Escrituras o que iria acontecer com ele, e diz o versículo 44, que a oração dele foi tão intensa, tão sofrida, foi com tanta amargura de alma, com tanto sofrimento e angústia de alma, que ele começou a orar e falar: Pai, se for possível, a gente para por aqui, eu não bebo esse cálice, eu não passo por esse sofrimento. E não foi uma oraçãozinha qualquer, ele começou a orar e suar sangue. Para uma pessoa suar sangue, ela precisa estar com pânico, com medo, com uma crise aguda de ansiedade na alma. Isso não é algo que aconteceu só com Jesus. Existem relatos de médicos, de outras pessoas que já passaram por isso. É a tal da hematidrose. É quando a pessoa está num estresse tão alto, numa agonia tão alta, numa angústia tão alta da alma, um negócio tão terrível, que os vasos sanguíneos próximos às glândulas de suores, eles se rompem, e aí mistura com suor e vai suando e saindo água de suor e sangue. E diz o versículo 44 que era tão intenso que grandes gotas de sangue foram escorrendo, marcando o lugar onde Jesus estava ajoelhado orando. Então Jesus está em muita agonia aqui.
Jesus está desesperado aqui. Jesus está em pânico aqui, um medo terrível, ao ponto de fazer essa oração controversa. Se for possível, a gente para a história por aqui. Então, num culto de ceia, a gente precisa se lembrar por que Jesus parece desistir, porque ele está suando sangue, porque antes de ser preso e começar a apanhar e ser cortado e sangrado, ele já está amarelando. Por quê? A gente lembra muito, até por conta dos filmes, o sofrimento físico de Jesus, não é isso? O sangramento, o suplício, a coroa de espinho, mas a gente se esquece, e eu quero te lembrar essa noite, que Jesus sofreu, irmãos, tudo que um ser humano pode sofrer ao longo da sua vida. Jesus sofreu tudo de uma vez só. Todo problema, toda angústia, toda desgraça veio como um raio e caiu nele de uma vez só. Jesus sofreu na sua alma, emoções, sentimentos, na sua moral. Jesus sofreu na carne, sangrado, cortado. E o pior de todos os sofrimentos, Jesus sofreu no seu espírito. Lembrando dos sofrimentos morais de Jesus. Jesus está aqui orando com os discípulos. Quando isso aqui termina, ele olha, os discípulos estão dormindo. E quando eles ainda estão ali, se aproxima dele para o trair, Judas Iscariotes. Irmãos, você se lembra que Jesus já sabia que Judas seria o traidor. Ele disse até para ele: vai, faz o que você tem que fazer depressa. Só que Judas se aproxima de Jesus e o trai com requinte de crueldade, ao ponto de Jesus se assustar com Judas, se escandalizar, porque Judas podia ter apontado o dedo e dito: olha, é aquele ali que tem a roupa assim mais ou menos, aquela sandália, o mais alto, o mais baixo, enfim, caracterizar Jesus. Ele podia apertar a mão, tocar no ombro, mas ele faz pior, ele se aproxima de Jesus e o beija na face. Irmãos, um homem beijar o rosto do outro, na cultura oriental, há 2.000 anos atrás, era o maior símbolo de parceria, de amizade, de fidelidade. Então Jesus se assombra quando Judas o beija. Ele diz: com um beijo você trai o Filho do Homem? Aquilo doeu na alma de Jesus. Jesus andou com essa gente 3 anos ensinando, sorrindo, explicando o reino de Deus, fazendo milagres, sinais. Judas não era um qualquer. Judas não era uma pessoa lá anônima na multidão. Judas era um dos 12. E segundo Augusto Cury, o escritor, Judas Iscariotes, irmãos, era o melhor dos 12. Tecnicamente ele era o mais inteligente, o mais capaz, o mais responsável, ao ponto de Jesus entregar para Judas a administração do ministério. As mulheres faziam o trabalho manufatureiro e ela, administrador, o homem de confiança do ministério itinerante de Jesus. Judas, tem comida para hoje? Está aqui, mestre. Judas, a hospedagem amanhã, já está tudo resolvido. Repito, tecnicamente era o mais inteligente e capaz dos 12. Então quem se aproxima de Jesus para beijar-lhe a face e o trair é o homem de confiança dele, do seu ministério. E o primeiro sofrimento moral, sentimental, emocional de Jesus é um dos piores sentimentos que alguém pode ter, que é o sentimento da traição. Seja um homem traído pela mulher, seja a mulher traída por um homem, seja um sócio que os dois começam um negócio do nada, uma lojinha pequenininha, e vão trabalhando braço a braço, e de repente aquilo cresce e começa a ganhar muito dinheiro, mas de repente um dos sócios pega a fatia toda, mete a mão no dinheiro, rouba, mete o pé, vai embora. A situação de quem é lesado, de quem é decepcionado, é uma dor quase inconsolável. Seja a traição matrimonial ou uma traição em negócios, dói a alma, machuca a alma. A carne não aparece, mas a alma está cortada, sangrando, em frangalhos. É horrível você confiar em alguém, apostar em alguém, depositar a tua confiança em alguém e este alguém te trair. E no caso de Jesus, Judas fez da pior maneira possível, que foi beijar o rosto de Jesus. Jesus foi traído por um homem de confiança do seu ministério. Segundo, sofrimento moral, emocional. Quando chega o momento da prisão, Pedro ainda esboça uma reação. Ele pega uma espada, ainda tenta reagir para lá, para cá, corta a orelha de um soldado. Mas quando Pedro vê que Jesus está quietinho, amarrado, apanhando, tomando soco, e não reage, dá para imaginar o que passou na cabeça de Pedro?
Ora, o mestre, esse homem já andou sobre as águas, esse homem expulsou demônios brabíssimos e não está reagindo, vai sobrar para mim. E aí também Pedro dá no pé e todos vão embora. Agora Jesus está sozinho, amarrado como um marginal e apanhando, esbofeteado, cusparado, sendo arrebentado. Jesus sofre a dor do abandono, da solidão. Irmãos, uma das piores dores da alma é uma pessoa se sentir sozinha. Algumas mulheres que dizem: eu sou viúva de marido vivo, porque eu convivo no meu lar, mas não tenho a companhia do meu esposo, eu me sinto só. É horrível você passar por um momento difícil na sua vida, seja financeiro, seja espiritual, seja matrimonial, e não ter ninguém com quem você possa contar. Você não ter na sua lista um telefone que você possa desabafar ou pedir auxílio, pedir ajuda. Irmão, se sentir sozinho é uma das piores dores da alma. Você olhar para um lado e para o outro, não tem ninguém para te defender, para te estender as mãos. Jesus passa por isso. Jesus está abandonado, apanhando todo mundo, foi embora e deixou ele sozinho. Terceiro sofrimento da alma, terceiro sofrimento moral que eu quero te lembrar. Jesus é levado para um tribunal que não existiu. O que fizeram com Jesus foi ridículo. O julgamento de Jesus foi falso, fraudulento. Primeiro, o horário que o Sinédrio se reuniu não era horário oficial. Os homens não deveriam se reunir naquele horário. Segundo, nem todos os homens que compunham aquele tribunal estavam presentes. Então não tinha como julgar Jesus. Terceiro, aquelas falsas testemunhas começaram a caluniar, difamar, injuriar. E uma das piores dores da alma, angustiante, é alguém dizer que você fez algo que você nunca fez. É alguém dizer que você estava lá e você nunca esteve. A calúnia dói demais, irmãos. Não, eu não fiz isso. Fez sim, você fez. Eu estou sabendo que você fez. Aliás, todo mundo já sabe que você fez. E não adianta tentar disfarçar, porque você não presta. Rapaz, eu estou de olho em você há um tempão. Você nunca prestou. E agora eu descobri que você fez isso. Não sou eu não falei isso. Falou sim, porque fulana já contou, Beltrano já testificou. Todo mundo já está sabendo. Aqui todo mundo já sabe que você fez isso. Eu não fiz isso. Eu não me envolvi com isso. Eu não estive em tal lugar. E você ser injustiçado, caluniado e pior, não tem uma alma para te defender, não tem uma testemunha para se levantar em seu favor, é uma das piores dores emocionais. A dor da calúnia, da difamação, da fofoca, da injúria, e repito, nem você pode se defender, nem ninguém aparece para te defender. Isso dói demais. E Jesus passa por essa humilhação. Nunca pecou, nunca falhou, nunca fez mal a ninguém. E agora está sendo injustiçado, caluniado, humilhado. Ainda, os ladrões que foram pendurados na cruz, de um lado e do outro de Jesus, eles morriam de asfixia, mas eles não tinham aquele capacete de espinho. Mas para Jesus inventaram aquilo. E além daquilo, houve aquele momento em que os soldados ficavam zombando de Jesus, humilhando, esculachando Jesus, e Jesus sem reagir. Outra humilhação terrível, irmãos, é Jesus ter sido exposto à multidão. Dizem os estudiosos que é possível que no meio daquele povo havia pessoas que tinham comido do peixe e do pão que Jesus tinha multiplicado, pessoas que receberam cura, ou parentes de alguém que recebeu cura. Mas na hora que a multidão se reúne, insuflada pelos líderes fariseus, o povo diz assim: olha, solta o bandido, o marginal, esse Barrabás que matou um homem por sedição, por tumulto. A gente quer o bandido solto, solta lá o bandido, o assassino. Agora esse Jesus aí mata ele, crucifica ele. Imagine você ser exposto diante de uma multidão, você não fez nada, não tem culpa de nada, e as pessoas querendo a tua cabeça, as pessoas querendo a tua desgraça, as pessoas querendo a sua morte, isso publicamente. E o pior de tudo, porque, repito, toda possível humilhação que alguém pode sofrer, Jesus recebeu tudo de uma vez só. No dia anterior ele entrou em Jerusalém montado num jumento e foi adorado como um Deus. E no dia seguinte ele é humilhado ao máximo, ao extremo que alguém pode ser humilhado. Traído, abandonado, caluniado, cusparado, esbofeteado. E quando ele é erguido na cruz, que os soldados tiram suas vestes para lançar sortes, a igreja romana traz a imagem de um Cristo com uma fralda branca.
não é isso? Seja na pintura ou estátuas, aquela fralda nunca existiu. A vítima de crucificação era pendurada nua. Jesus ficou nu, ficou pelado, 6 horas exposto publicamente em uma cruz. Este é o auge da humilhação, de pegar o teu eu, teu orgulho próprio, teu amor próprio e jogar no lixo. Imagine alguém amarrar você pendurado nu em um lugar público, todo mundo passando, vendo e zombando e sorrindo da sua cara. Este é o auge de uma humilhação pessoal. Não tem como você humilhar mais alguém do que isso. Arrancar toda a roupa e pendurar publicamente. Claro que Jesus estava tomado de sangue, mas ficou 6 horas pendurado nu naquela cruz. Esta era a vergonha da cruz. A exposição no mais fundo do poço de humilhar alguém na sua moral, despindo-lhe a roupa e expondo publicamente. É sofrimento demais. Sofrimento físico. O filme de Mel Gibson trouxe perto do que a história relata como Jesus sofreu. Vamos lembrar algumas cenas. Jesus está amarrado com as costas para cima na praça em frente ao Sinédrio. Era de manhã cedo, mas já circulavam algumas pessoas, então todo mundo assistia aquele espetáculo de horror, aquele circo de horror. E os soldados começaram a descer aquele chicote nas costas de Jesus. Quero lembrar você que na extremidade daquele chicote tinham bolinhas de chumbo e pedacinhos de ossos. Então, quando a pessoa estava ali amarrada e os carrascos desciam o braço com aquele chicote de couro com tiras de 50 centímetros, que fazia a força do braço ser multiplicada, quando aquilo descia nas costas, as bolinhas de chumbo, quando pegavam ossos, costela, coluna vertebral, começavam a moer. Jesus literalmente foi moído pelas nossas transgressões, seus ossos foram moídos, onde as bolas iam batendo, ia fissurando, ia triturando, ia esmagando. Irmãos, recentemente eu tive uma contusão na costela. E quando eu machuquei aqui a costela, você perde logo o ar. Você quer respirar e não consegue. E você chega em casa e quer deitar na cama e não tem posição para dormir. Uma angústia tremenda por uma fissurazinha em uma das costelas. É um desconforto terrível, uma dor. Agora imagine todas as costelas, imagine todos os ossos sendo estraçalhados, e aquelas bolas aqui quebrando e moendo os ossos, sentindo os ossos sendo esmagados. E além das contusões e essas microfraturas e aquelas bolas quebrando os ossos, os pedacinhos de ossos amarrados na ponta do chicote iam cortando as costas de Jesus, como se você pegasse uma navalha ou uma gilete e começasse a cortar as costas de alguém. Imagine alguém com as costas assim, e vem alguém com uma gilete e corta, e vem outro com a navalha e vai cortando, e vai abrindo as costas, como uma mulher que vai cortando um bife, e depois pega o martelinho e bate para poder fritar. Assim ficaram as costas de Jesus, cortadas. Onde tinha veia, o sangue venoso escorre, mas quando pegava uma artéria, aquilo voava longe. O entorno do lugar onde Jesus estava amarrado, apanhando aquelas 40 chicotadas, virou uma piscina de sangue. Muita gente nem ia para a cruz, leva para ser chicoteado, açoitado, morria ali mesmo, porque era dor demais, era sofrimento demais. As costas de Jesus ficaram com ossos à mostras, aquilo ia cortando em tiras, a carne ia desbeiçando, um negócio horroroso, um bife cru, cortado e aberto e rasgado, ficaram as costas de Jesus. Segundo alguns estudiosos, havia vítimas que perdiam o controle do aparelho digestivo de tanta dor, porque a sensação é como se tivesse jogado gasolina e ateado fogo, ardendo, carne viva ardendo, pegando fogo, uma dor surreal, insuportável. Fizeram isso com Jesus, cortaram ele todo. Uma outra cena de dor, quando inventaram a coroa de espinho. Ele foi levado a Herodes, humilhado, esculachado. Herodes fez de Jesus como se fosse um palhaço de circo. Faz um sinal aí, faz um negócio aí, faz alguma coisa legal para a gente ver se acredita em você. Um esculachado e humilhado, e Jesus calado. Aí um endemoniado de um soldado tem uma ideia. Ele não disse que é rei? Rei tem que ter coroa. E aquele miserável foi lá e pegou aquela
e trançou aquele capacete de espinhos de 5 centímetros, duros como um prego, e aquilo foi enfiado na cabeça de Jesus. Não foi colocado, foi enfiado. Se alguém aqui quebrou a cabeça quando era criança, se lembra o quanto sangue que desceu, porque o couro cabeludo é um dos lugares que mais sangram do nosso corpo. Então aquilo foi enfiado na cabeça de Jesus, e o sangue desceu, jorrou, ficou aquela lama de sangue nos seus olhos, e deveria tirar com os dedos para poder enxergar de tanto sangue que descia da sua cabeça. E eles botaram aquela coroa, e para zombar de Jesus, fizeram ele segurar uma cana, um pedaço de pau, e ficaram humilhando. E depois alguém pegou aquele pedaço de pau e ainda bateu na cabeça, fazendo aquele capacete horroroso entrar mais profundamente. E aí se cumpre a visão do profeta Isaías, que disse: ele não tem parecer nem formosura. Porque não é que Jesus nasceu feio, um menino feio, um adolescente, um homem feio, não. Isaías viu o rosto de Jesus cortado por aqueles espinhos e tomado de sangue. Parte para marginal, para assassino, para gente ruim. A própria morte já era em si mesma o auge da humilhação. Quando o Império Romano queria humilhar alguém, morte de cruz desse vagabundo, porque a pessoa ia morrendo aos poucos, e daqui a pouco eu te lembro como. Outra cena de horror é Jesus com as costas toda cortada, desbeiçada, sangrando, e aí trazem aquele poste horizontal da cruz, o eixo de uma carroça, ou uma viga de um celeiro, uma madeira cheia de farpas, toda mal trabalhada, e aí tem que botar aquilo nas costas. Como é que aquilo entra em contato, irmãos, com ossos, tecidos, músculos abertos? Como é que Jesus vai carregar aquilo? E 600 metros de ladeira acima, um terreno todo irregular, como é que ele vai carregar aquele poste até lá, do lado de fora no Gólgota? Não tem como. A Bíblia não menciona tombos, mas a tradição menciona, e é lógico que aconteceram tombos. Como é que ele ia carregar aquele poste? Já tinha perdido sangue em oração no jardim, já tinha perdido sangue, a beça da cabeça com a coroa, e as costas estraçalhadas e muito sangue, e ele já não tinha mais domínio nem das suas passadas. Como é que vai carregar um poste pesado? 50 quilos pesava aquele negócio. E arrumaram um Cirene. Você é de onde, rapaz? Sou de Cirene. Pega isso aí e leva. Esse vagabundo não consegue carregar a sua própria cruz. Quando Jesus chega lá em cima, as costas estraçalhadas são deitadas naquele poste vertical, também uma madeira toda cheia de farpas. Aí dá para imaginar as costas em contato, e aquelas farpas entrando mais em contato com ossos, veias, tecidos, músculos, aquilo tudo cortado. Imagine a dor de Jesus de botar as costas ali. Imagine a dor da perfuração das mãos, nervos medianos. Aqui tem muitas terminações nervosas e sangra demais. Tanto é que quando o diabo engana alguém, a pessoa pensa em se matar, ela corta os pulsos. E Jesus foi perfurado, muito sangue jorrou. Segundo os estudiosos, a dor, quando a primeira martelada foi dada no pulso, é como uma língua de fogo de dor que vem correndo no braço, atinge o cérebro, e Jesus deve ter dado um grito de horror. Isso em uma das mãos, na outra, mas particularmente, irmãos, o que eu acho que deve ter doído mais ainda, deve ter sido os pés. Você passa um dia com o sapato apertado, na escola, trabalho, faculdade, no dia a dia, condução. Quando chega em casa, que você tira o sapato, meu Deus do céu, fica descalço, oh maravilha. Não é assim? Nossos pés têm tanta sensibilidade. Tu sente o chão geladinho, oh coisa boa, o pé fica solto. Então imagine um pé sobre o outro, com uma pequena plataforma embaixo, um pregão de 45 centímetros que bota no peito do pé e vai broco, puf, vaza na planta do pé, entra no outro, broco, vaza na planta do pé, puf, e vai na cruz. Prá! Meu Deus, não dá para imaginar a dor de ter um pé agarrado no outro, transpassado por um cravo enorme, não pode se mexer, e quando o corpo cambaleia, ele sente aquele ferro lá dentro do osso do peito de pé. Meu irmão, imagine, é uma dor surreal, é dor demais. Levantam a cruz, e ali Jesus sentindo os cravos nas mãos, nos pés, pendurado. Ao contrário dos ladrões, ele não podia levantar o queixo para respirar, porque aquele capacete de espinho não deixava. E a morte de cruz era a pior morte, a mais humilhante, porque ela matava lentamente. Jesus morreu,
Por volta das 3 horas da tarde, os ladrões só morreram depois que quebraram as pernas dele, o corpo abaixou e eles morreram de asfixia, porque assim matava a morte de crucificação. A vítima de crucificação pendurada ali, ela tinha que lutar para manter o corpo erguido, tensionado, sentindo forte o contato dos cravos nas mãos e nos pés e tentar manter o corpo tensionado, ereto, para poder respirar e expirar. Porque a morte de cruz matava por asfixia. O corpo ia cansando, a lei da gravidade atuando, o corpo arriava, abaixava, e quando o tórax da vítima arriava, imagine, em contato com aquela madeira, já ia esfolando ali, agarrando, pegando, e o corpo arriava. Quando o corpo arriava, os pulmões se travavam, pluf, e o ar que a pessoa conseguia respirar e soltar em cima, quando o corpo arriava, não conseguia soltar. Não é que não conseguia respirar, não conseguia expirar, não conseguia soltar. A pessoa começava a entrar em convulsão como um peixe fora d'água, asfixiando-se com o próprio ar. O pulmão travava e não conseguia soltar o ar. Então tinha que fazer um esforço horroroso para atritar de novo as costas no madeiro e fazer força e subir. Imagine sentir o prego pegado na mão, sentir os pregos nos pés e tentar se equilibrar na pontinha do pé naquela tabuazinha, e ralando as costas em carne vivas e ossos e músculos e tendões, e a coroa bate, o cravo entra mais na cabeça e sobe e chega em cima. Tem que tentar segurar o corpo com câimbras abdominais, peitorais, e nesse vai e vem, esfolando as costas, morrendo de asfixia, sobe para expirar. 6 horas pendurado nessa desgraça de dor. Irmãos, o que me deixa mais maravilhado em Jesus, no caráter de Jesus, na pessoa que Jesus é que ele, numa desgraça dessa, sangrando, morrendo, humilhado, nu, as pessoas passando embaixo e dizendo: você não é o bom, você não salvou, salva você mesmo, desce daí, se desprega daí que a gente vai acreditar. No meio de todo esse sofrimento, o maravilhoso Jesus ainda consegue olhar para um dos ladrões e dizer: olha, hoje você estará comigo no paraíso. Ele ainda libera uma palavra de salvação para o outro que está agonizando do lado dele. Ele ainda consegue olhar a multidão esculachando, humilhando, sorrindo dele, e ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele ainda consegue liberar perdão para aquele povo que o estava hostilizando, humilhando. Jesus é uma pessoa tão espetacular, irmãos, que descendo e subindo em asfixia naquela cruz, ele se preocupa com a mãe dele. Diz: João, aí está a tua mãe, cuida da minha mãe. Caráter dócil, perfeito, maravilhoso, santo. Não merecia estar ali, não merecia estar ali. Nunca pecou, nunca falhou, nunca fez mal a uma mosca. A gente começa a entender um pouco por que antes de tudo isso acontecer, ele está ajoelhado em uma pedra no jardim, e a oração dele é essa aqui: Pai, se queres, afasta de mim esse sofrimento que eu vou passar. É sofrimento demais. Cortaram Jesus, sangraram Jesus, fizeram todo o mal que se pode fazer a alguém, porque não foi somente matar, foi matar aos poucos, foi matar com agonia, foi matar com humilhação, foi matar com exposição pública, foi matar com nudez, foi matar com toda possível humilhação e dor que você pode infligir a alguém. Foi feito contra Jesus. O máximo da dor, o máximo da humilhação ele recebeu. Por isso ele está dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. É muita dor e muito sofrimento. E quando ele morre, e ainda assim, depois dele morrer, ainda pega uma lança e arranca a última gota de sangue. Vamos ver se morreu mesmo. Puf! Corta o coração, sai o líquido
que envolve o pericárdio, toca no coração, restinho de sangue que tinha, escorre tudo. Até a última gota de sangue de Jesus foi arrancada. Mas eu quero lembrar você o mais importante. Escute. Daqui a pouco você vai comer esse pão, você vai tomar do cálice, você vai mastigar o pão, vai se lembrar como Jesus foi mastigado e moído. Você vai beber o suquinho de uva e vai lembrar que até a última gota do sangue dele foi arrancada. Por quê? Por quê? Isaías diz que Jesus foi como ovelha muda ao matadouro. Bateram nele, cuspiram nele, despiram ele, esculacharam ele, sangraram ele, cortaram ele. O que ele fez? Nada! Ele não reagiu, ele não falou, ele não murmurou, ele não reclamou, ele não entra em desespero, ele não grita. Ele está suportando de uma forma impressionante, mas ele não reage, porque ele estava sofrendo na alma, humilhação, sentimentos, emoções, humilhação até o fim do poço. Ele estava sofrendo na carne, e cortaram ele de faca, cortaram ele do alto da cabeça aos pés, cortaram ele todo, sangrou como um animal, mas ele não reclamou. Porque, irmãos, e o que eu vou dizer é o que há de mais sagrado na história da Bíblia, na história da humanidade, em toda a eternidade. Agora é o momento mais sagrado de toda a eternidade. Santo Agostinho não soube explicar isso, o apóstolo Paulo não soube, nenhum teórico, nenhum teólogo soube explicar o que eu quero lembrar você aqui. A única coisa que fez Jesus desesperar, gritar, entrar em pânico, e eu quero lembrar você que Jesus não ora aqui, Pai, se queres afasta de mim esse cálice, por esses sofrimentos que nós lembramos aqui, não. Ele não está pensando em desistir porque eu ia humilhar e cortar e sangrar e matar, não. O pior sofrimento era o sofrimento espiritual. O pior sofrimento é o sofrimento no seu espírito. Por quê? Quando Jesus está na cruz, libera a palavra de salvação, pede para cuidar da mãe, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, tomado de mosca, sangrando, e toda aquela situação desgraçada. Há um momento em que ele está na cruz que é, irmãos, o pior dos momentos, que é o momento em que ele assume a posição de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o momento em que ele se transforma no animal de sacrifício, no holocausto, no bode expiatório. O pior momento da existência, da eternidade de Jesus e da Trindade é o momento em que o teu pecado, toda a besteira que você fez e faz, todas as loucuras que você pensou e pensa, todas as ações erradas, toda a sua desobediência, minha também, mas eu preciso aplicar isso no teu coração essa noite, toda a tua rebeldia, toda a tua arrogância, toda a tua vaidade, todos os teus pecados e rebeliões, tudo que você faz e pensa que não presta, foram colocados nele. Ele inocente, ele santo, ele sem pecado, se transformou num recipiente dos teus pecados. Os teus pecados todos grudaram em Jesus. E quando isso acontece, quando ele recebe em si todos os nossos pecados e erros, ele se transforma num maldito. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus nunca pecou, mas ele sente o fedor e o horror do pecado. Jesus nunca fracassou e nunca falhou, mas ele recebe a minha falha e a tua falha. Nossos erros foram colocados nele. E como bode expiatório que Israel botava a mão e soltava com culpa para o deserto, como o cordeiro que era sacrificado para expiar, para substituir, Jesus recebe os nossos pecados, se torna anátema, se torna maldito. E este é o pior sofrimento. Quando isso acontece com ele, Deus Pai se retira dele. Deus Espírito Santo, a unção do Cristo, o poder do Cristo, a presença do Espírito Santo que fazia Cristo, sai dele.
Jesus sente vazio na alma. Jesus sente a imundícia do pecado que faz separação entre o pecador e Deus. Jesus sente o vazio existencial. Jesus se vê sem a presença de Deus. Jesus se vê sem o poder do Espírito Santo. E aí ele entra em pânico, ele entra em desespero. Foi por causa disso que ele quis desistir. E aí ele berra: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Pode me bater, pode me cuspir, pode me cortar, pode me colocar nu, pode fazer o que for, mas não retira de mim a presença de Deus, não retira de mim a unção do Espírito Santo, não retira de mim a amizade da grandeza de Deus na minha alma. O pior sofrimento da cruz foi o sofrimento espiritual. Foi um momento de separação da Trindade, em que Jesus se torna um maldito por tua causa, meu irmão. Por aquela pessoa que você foi no passado antes de ser crente, e pelas besteiras que você ainda faz hoje. Por isso, ele desespera pregado naquela cruz. Eu quero lembrar você aqui essa noite, e Santa Ceia para rever cristianismo. O maior tesouro que você tem na tua vida, pelo amor de Deus, você tem que se lembrar disso. Não é o teu dinheiro, não são as tuas posses. O maior tesouro que você tem na tua vida não é teu marido, nem a tua esposa, não é a tua casa, nem teu carro. Não, porque sem Jesus o diabo roubava isso tudo de você, destruía isso tudo na sua vida. O maior tesouro que você tem na sua vida é você fechar os olhos, sabe, e dar aquela respirada fundo e sentir a presença de Deus. E o olho lacrimeja e vem aquela vontade de chorar gostosa, irmãos. E vem um arrepio assim que vai queimando por aqui. E você sente uma paz e uma felicidade que não tem tamanho, que cocaína não dá, maconha não dá, sexo não dá, cachaça não dá, nada nessa terra dá. É você respirar fundo e sentir a presença de um Deus vivo que habita na tua alma, no teu interior. Este é o maior tesouro que Jesus conquistou na cruz e te deu de graça. Por causa da teologia da prosperidade, tem muita gente hoje, crente, correndo atrás do vento para ser feliz. Tua felicidade não está nas suas conquistas materiais, irmãos. Tua felicidade está porque a presença de Deus está em você. O rei Davi, que é um dos maiores tipos de Jesus no Antigo Testamento, ele teve uma experiência dessa. Quando ele fez a besteira no caso de Batseba, ele escreve o Salmo 51 e lá ele diz: não retires de mim a tua presença, e que eu não perca o teu Espírito Santo. Não me lances fora, sim, da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Pai e Espírito Santo. Davi predisse isso anos antes de Jesus surgir, e na cruz Jesus tem essa experiência. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo hoje. E o que há de mais maravilhoso no texto que nós lemos é que ele faz essa oração difícil, pensando em desistir. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Eu paro, eu desisto. Não dá para viver sem ti, não dá para ficar sem a tua presença, sem a unção do Espírito. Esse era o motivo. A humilhação e o sofrimento físico ia ser horroroso, mas ele até suportaria. Ele não suporta ficar sem a presença de Deus. E aqui está a lição para mim e para você. Mas o mais bonito do texto, irmãos, é que ele não para a oração aqui, porque se ele para a oração aqui e o Pai decide que seria assim, nós seríamos desgraçados, miseráveis, e nós estaríamos caminhando para o fundo do inferno sem Salvador. Imagine se Jesus não tivesse morrido na cruz por mim e por você.
Onde você estaria? Quem você seria? Qual seria o seu destino? Tanto a sua vida na terra como após a morte. Dá para imaginar? Mas o mais bonito é que ele disse: todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus não desistiu do sofrimento extremo na alma, no corpo e no espírito. Por quê? Por quê? Coloca a sua mão no seu coração. Feche os olhos e diga assim: ele não desistiu. Por mim. Fique de pé na presença de Deus. Fecha os teus olhos, por favor, meu irmão. Faz de conta que não tem ninguém do teu lado, atrás, na frente. Faz de conta que você está sozinho aqui, sozinha aqui. Fecha os teus olhos e curve a sua cabeça. Hoje é dia de você participar da ceia, do culto de ceia. Hoje é dia de você lembrar o quanto Jesus se sacrificou para você estar aqui. De olhos fechados, responda para você mesmo ou para você mesmo: você valoriza isso? Pergunte para você mesmo, para você mesma: você valoriza isso? Você não é um frequentador de templo, esquentador de banco. Você não é um evangélico religioso, tem as suas obrigações religiosas. 1000 vezes não! Você é alguém em quem Jesus investiu o sangue dele para te arrancar do poder de Satanás e do pecado e desta sociedade podre e fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aí no seu cantinho, você com seus botões, fala com Jesus. Se realmente isso tem algum valor para você, fala com Ele. Abre o seu coração e a sua boca e diga para Ele o quanto foi importante Ele morrer no seu lugar. Como um marginal, como um animal cortado, esvaindo em sangue e dor. Fala para Jesus o quanto foi importante Ele ser tão humilhado, para que hoje você não seja mais humilhado, humilhada. O pecado te humilhava, o diabo te humilhava, as pessoas te humilhavam. Hoje você anda de cabeça erguida. Por quê? Jesus pagou o preço da tua humilhação. Fala com Ele, meu irmão. Fala com Ele, minha irmã. Você e Ele, agradeça. Abre essa boca e agradeça a Jesus. Te agradecemos, Jesus. Ainda com seus olhos fechados, procure no seu coração se existe agora aí dentro de você a presença de Deus e a unção do Espírito Santo. O que faz a diferença entre você que está me ouvindo aqui e um religioso qualquer é que o religioso frequenta o templo. Mas se você tem a presença de Deus, você é o templo. O religioso segue regulamentos e regras e se esforça para não errar.
Você não. A presença de Deus e do Espírito Santo te transformam, te santifica, te muda, e você vai melhorando até sem perceber que melhorou. Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem prostituía não prostitui mais, porque é o freio da religião? Não! É o poder do Espírito Santo na tua alma, na tua vida diária. Procura-se dentro de você a presença de Deus. Procura. Como os discípulos no caminho de Emaús sentiram o coração queimar. Eles estavam andando com Jesus e depois disseram: só podia ser ele, rapaz, meu coração estava quente. O outro disse: o meu também estava. O evangelho não é só teórico, o evangelho é experimental, é prático. Você pode sentir a presença de um Deus vivo que te toca. Pelo amor de Deus, você não vai tomar essa ceia sem antes sentir. Você precisa sentir. Sinta a presença de Deus, sinta a presença do Espírito Santo. Feche os seus olhos e diga: Senhor, eu quero sentir, eu quero ser tocada, eu quero ser tocado, eu não negocio isso, eu preciso sentir a presença do Deus vivo agora. Abre a tua boca, joga esse cadeado que está amarrando a tua boca fora. Abre a tua boca, fecha os teus olhos e comece a dizer: Senhor, me toca, Senhor, me toca. O Senhor está vivo, e se o Senhor está vivo, eu quero sentir a tua presença. Me toca, Jesus, me toca como nunca antes tocou. Eu não posso participar desta ceia sem sentir o teu toque sobrenatural. Em nome de Jesus, crente, sai agora da frieza, sai agora da preguiça carnal, essa carne preguiçosa que quer te amarrar, quer te impedir. Rompe o invólucro da carne, quebra essa cadeia de preguiça carnal. Abre a tua boca e diga glória a Deus, diga aleluia, diga: Senhor, eu quero a tua presença, eu quero o renovo, eu quero a glória, eu quero o fogo, eu quero o poder. Você precisa sentir a presença de Jesus. Ele morreu para te dar isso. A presença do Pai, a presença do Espírito é o patrimônio que Deus deu a você, o legado que Jesus conquistou na cruz. Receba, em nome de Jesus de Nazaré, receba a certeza do perdão dos teus pecados, receba a certeza de que todas as besteiras